Olá, querida amiga. Olá, querido amigo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou o Adriano e hoje estão aqui comigo a Kátia e o Osmar. Sejam bem-vindos. Olá, queridos amigos que nos acompanham em nosso podcast. É uma grande alegria chegarmos novamente até você. Olá, Adriano, Kátia. Muito bom estarmos juntos novamente. Olá, Osmar, olá, Adriano. É com grande alegria que a gente se encontra aqui para mais um episódio do podcast e para a gente trocar aí algumas ideias sobre espiritismo. A gente estava nos últimos episódios abordando sobre as parábolas de Jesus e hoje, seguindo nessa mesma linha, nós vamos tratar sobre a parábola do semeador. E primeiro vou fazer aqui a leitura da parábola que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos. E aí diz assim: Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a semear. Semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. São Mateus. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado do coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem, logo, os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. São Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9, a primeira passagem, a segunda passagem, versículos 18 a 23. Então, eu queria conversar com vocês hoje e entender, né, o que Jesus pretende ensinar usando essa parábola. Nós comentamos já em episódios anteriores, né, a visão nossa espírita das parábolas, que são histórias que trazem um profundo ensinamento. Então, aparentemente, podem ser histórias simples, mas que a pedagogia de Jesus utiliza de forma perfeita, divina, né? E nos traz grandes ensinamentos. A gente até comentou no livro Parábolas que Jesus contou e servem para sempre, da Terezinha Oliveira, que a capa do livro é justamente uma ostra com uma pérola dentro, que é exatamente essa a ideia da parábola. É uma ostra que tem uma grande pérola, uma história, né? Que tenha, vamos dizer assim, singela às vezes, mas que traz grandes ensinamentos, porque era Jesus sabendo que ia deixar essa história para a posteridade, para todos nós, em todas as épocas, e ela é válida. Então, trazendo na visão espírita, né, essa representação do semeador, podemos pensar em Jesus como esse grande semeador que traz grandes ensinamentos e que ao longo da nossa história evolutiva nós podemos ser
cada um desses que recebe, né, o solo mais áspero, mais pedregoso, mais seco, ou o solo que recebe e pode produzir com essa semente. Então, podemos pensar em nós mesmos ao longo da nossa trajetória espiritual. Muitas vezes temos um primeiro contato com a mensagem de Jesus, e esse primeiro contato, que pode levar séculos, inclusive, né, pelas reencarnações, às vezes fica só no simbolismo, fica só nas obrigações, fica só na letra e não levamos, não trazemos para a nossa intimidade. E ao longo desse contato contínuo com os ensinos de Jesus, a gente vai tendo maior profundidade na compreensão e trazendo para a nossa intimidade, que é o que a gente procura fazer no meio espírita, né, no estudo espírita, dos ensinos de Jesus, trazer para a nossa intimidade. O que que isso tem a ver comigo, o que que esse ensinamento me modifica, me transforma, que é o que Kardec fala na sequência, inclusive, nesse capítulo 17, no item 6, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que a parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais eles não passam de letra morta, que, à semelhança das sementes caídas nas pedras, não produzem nenhum fruto. Isso pode ser no primeiro momento para muitos de nós, né? Ou já aconteceu, ainda acontece com muitos espíritos. E ao longo das reencarnações ou das reflexões que a gente faz, né? Com o auxílio da doutrina espírita, a gente entende melhor a mensagem de Jesus e traz para a nossa intimidade e para a nossa vida cotidiana. Então a ideia da doutrina espírita é trazer a conduta do Evangelho de Jesus para a nossa vida diária, nos nossos relacionamentos, sejam eles profissionais, familiares, sociais, conosco mesmo, com a divindade, é a transformação da nossa conduta. Então, tem a ver com isso, né? Esse simbolismo da mensagem dessa parábola, que é as várias etapas da semente do Evangelho que vão sendo recebidas por nós, às vezes de forma mais simples, mais singela, mais superficial, e ao longo do tempo de uma forma mais profunda e reflexiva. Na verdade, né, Osmar, o que você está falando aí é uma questão de progresso mesmo, né? Então, nós, como espíritos, estamos numa linha de progresso. E é lógico que lá atrás nós não tínhamos a compreensão exata do Evangelho. Por isso que até Jesus falava por parábolas, né? Era aquilo que eu abarcava de conhecimento. E hoje eu estou abarcando este conhecimento de acordo com a condição espiritual que eu me encontro. Então, ele chega a todos. A, as parábolas de Jesus, esses ensinamentos, chegam a todos, mas cada um abarca a sua maneira, a maneira que consegue, né, que tem condições, porque a gente já falou em outros episódios que Deus não para de criar, então os espíritos vão chegando aqui no planeta Terra, cada um na sua escala evolutiva. O que nós temos que pensar, como o Osmar frisou muito bem, é assim, qual é a minha condição? Como que eu estou recebendo todo esse ensinamento? Se eu ainda estou só na curiosidade, se eu estou presa às palavras, ou se eu já estou utilizando desse ensinamento para o meu dia a dia, para a minha melhoria, para o meu aprimoramento espiritual. Então, por isso que ele vai falando, né, que você pode ou multiplicar, né, dar fruto 100, 60 ou 30 por um, ou então você pode estacionar. Regredir nunca nós vamos regredir, né? Mas a gente pode estacionar na senda do progresso. E quando nós recebemos uma oportunidade de reencarnar, com certeza nós pensamos em progredir e vir para cá para dar alguns passos na senda do progresso e não estacionar. Então, esses ensinamentos, mesmo os ensinamentos, como espíritas que somos, né? Independente da religião, todos nós estamos recebendo ensinamentos, mas nós estamos no podcast espírita. Nós, como espíritas, estamos recebendo, né, através das obras de Kardec, grandes ensinamentos. O que que eu faço desse ensinamento?
E não é o que eu faço só intelectualmente, porque nós, como espíritas, nós também temos que pensar que por muito tempo, ou os espíritas, nós ficamos na curiosidade, né, da forma como se apresentava o espiritismo lá atrás, né? Então, a curiosidade dos efeitos físicos. Depois, nós fomos para a intelectualidade, né? Só conhecimento pelo conhecimento. E agora nós estamos numa outra fase. Nós estamos na fase do conhecimento e da prática, né? Então, ser coerente com aquilo que eu já sei. Essa coerência é que é a nossa grande dificuldade, né? Então, nós já sabemos, nós temos o código divino em nós, que são as leis divinas, nós conhecemos essas leis, nós até falamos sobre ela através da nossa palavra, podemos dar palestras sobre isso, mas nós somos coerentes com aquilo que nós já sabemos, que é a verdade, aquele que é o caminho que vai me levar ao progresso. Então, talvez agora para essa nova fase, né, do século XXI aí, a nossa grande tarefa é de cumprir o dever. Inclusive, no capítulo 17 tem um trecho que vai falar só sobre o dever, né? O que nós temos que cumprir, né, como dever, para que nós possamos estar dentro desses ensinamentos do mestre. A gente sabe que o Espiritismo é o ensinamento de Jesus, né? Não foge disso, é o próprio ensinamento de Jesus. Então, Jesus nos mostra esse caminho e nós temos que cumpri-lo. Esse é o nosso dever, né? Então, de que maneira que eu estou fazendo isso? E por muito tempo nós, como espíritas também, nós falávamos, tinha uma certa fala, vou deixar para a próxima. Com o conhecimento que nós temos hoje, deixar para uma próxima, nós sabemos que não é o melhor caminho. A melhor encarnação é essa, né? Onde eu estou tendo uma grande oportunidade. Então, que essa oportunidade possa ter uma responsabilidade, um compromisso, e não é um compromisso com os outros, é um compromisso consigo mesmo, de imprimir, através da vontade, do trabalho no bem, imprimir um progresso na minha escala evolutiva. E depende de cada um. Não é assim, depositar na mão do outro, né? É cada um imprimindo o seu próprio progresso. E é lógico que existe o progresso coletivo também, né? Porque se eu estou imprimindo progresso em mim, os meus entes queridos também, os meus amigos, a sociedade, claro que vai ser coletivo. Mas, primeiramente, é para mim. Então, esse ensinamento primeiramente primordial para mim. Depois eu estendo aos outros próximos, mais próximos. E como que eu sou coerente com aquilo que eu conheço? Só através da prática do bem, né? É praticando o bem para comigo e para com o outro, é a caridade, né? Nós sabemos isso, é através da caridade. O conhecimento intelectual nós já temos. E a prática é como praticar, né? Através da caridade. Não tem um outro caminho. É interessante observar a trajetória do cristianismo, a história do cristianismo, desde que Jesus retorna ao mundo espiritual, em que no começo do cristianismo, os apóstolos, os primeiros discípulos, tinham uma vivência muito genuína, muito original, né, do cristianismo primitivo, aquela fraternidade, aquela convivência harmoniosa. E depois foi havendo divergências ao longo da história do cristianismo, e hoje a gente observa um segmento dos cristãos que realmente segue, né, procura seguir, dentro de qualquer crença religiosa, qualquer uma delas, segue e procura vivenciar a fraternidade, o amor, né? E outros que procuram apenas os resultados práticos e imediatos, que são as curas, que são os milagres, as soluções imediatas. E eu vejo isso também um pouco no meio espírita, né? Muitos que vão na casa espírita apenas
pelo passe, apenas por um atendimento que resolva de imediato sua aflição. E muitas vezes resolve, só que ele não volta, ele não adere à ideia do espiritismo. Então é um pouco isso que aconteceu no cristianismo e acontece também no espiritismo, que também logicamente é cristão, né? E tem essa tendência nossa, que é de resolver de forma imediata a situação que está incomodando, né? E vida que segue. E a proposta espírita é muito mais do que isso. Por isso que essa parábola do semeador tem o significado de: será que a mensagem de Jesus em mim ainda é a semente caindo no pedregulho? Ou será que é na terra fértil? Ou seja, eu ainda estou procurando a casa espírita para resolver problemas imediatos e a minha vida vai seguir como antes? Ou eu vou realmente aprender com essa dor e vou buscar interiorizar o ensinamento espírita, assim como no cristianismo, nas religiões cristãs tradicionais, né? Então esse é o nosso desafio, é entender que o espiritismo pode até curar fisicamente, pode até e vai nos auxiliar de imediato numa dor mais intensa, mas ele vai nos convidar a uma mudança mais profunda, porque senão a dor vai voltar de uma outra maneira, mas vai voltar, porque aquela lição ainda não foi aprendida. À medida em que eu aprendo a lição, a dor não vai ser mais necessária, ou pelo menos não é esse tipo de dor que a gente passa hoje, porque a lição foi aprendida. Então, até por um interesse, entre aspas, a gente deveria pensar: nossa, eu preciso realmente fazer uma mudança, senão eu vou continuar sofrendo. Eu vou continuar tendo dores e as mesmas dores até que eu aprenda a lição. Então aí sim será a terra fértil, recebendo a semente que é a mensagem de Jesus de forma mais profunda. Que aliás é o que Kardec também fala na sequência, né? Ele fala que também há os espíritas que têm apenas o interesse pelos fenômenos materiais, mediúnicos, de efeitos físicos e tal, que só vê como curiosidade e que acham muito bons os conselhos dos espíritos, né, os conselhos da doutrina, e os admiram, mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmos. E aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na boa terra e produzem frutos. Que, aliás, a parábola da figueira seca, né, que a gente pode até futuramente comentar aqui também, tem a ver com isso, né? A figueira que não produz frutos. Então, aí, que frutos eu tenho produzido com a mensagem de Jesus no meu coração, no meu sentimento? Que frutos? Eu tenho tido mais tolerância, mais compreensão para com o próximo, mais humildade, mais paciência? Eu tenho favorecido melhorar os meus relacionamentos, ou eu tenho agido ainda como antes, né? Na agressividade, na irritação, no orgulho? É um momento crucial para nós, né? À medida que nós temos um contato de reflexão com a mensagem de Jesus, a gente já não pode mais ser o mesmo. Essa mensagem tem que fazer diferença na nossa conduta, pois se não fizer, a gente continuará passando por aflições e dores até que a gente possa aprender a lição que Jesus nos traz. Né, Osmar, eu fiquei pensando aí nessa frase, né, que você falou por último, né, de produzir frutos. Uma árvore, para produzir frutos, ela vai demorar anos e anos, né? Então, isso é a mesma coisa com o espírito, né? Então, nós não estamos na primeira encarnação. Nós já encarnamos e desencarnamos e reencarnamos diversas e diversas vezes. E, e aí nós somos chamados já a começarmos a dar frutos, que são as virtudes que nós temos. E a virtude, ela só vai produzir, ela só vai ser produzida, né, a partir do momento que eu exercito. Então, precisa ter um exercício. Vamos pensar corpo físico. O corpo físico precisa de um exercício, precisa se exercitar, né? Senão ele atrofia. A mesma coisa é o espírito, né? Então, através das virtudes, ele precisa exercitar para que ele possa se fortalecer. E de que maneira que ele faz isso? Aí o Osmar estava falando das virtudes que nós temos. Então, para que eu tenha virtude, eu vou ter que exercitar paciência, resignação, tolerância para comigo e para com o outro.
E alguns também pensam assim, tem uma ideia, às vezes, pré-concebida de, ai, eu vou produzir frutos, e produzir frutos é com o outro. Não é com o outro, é consigo mesmo. Então, é algo dentro de cada um, né? Então, eu vou produzir frutos a partir do momento que eu estiver exercitando, e dentro das minhas dificuldades, eu sei o que é mais difícil para mim, e é onde eu vou ser testado. Para quê? Porque quando eu vou trabalhando a indiferença, né? A paciência, a resignação, a tolerância, o respeito, tudo isso eu vou trabalhando e fazendo com que os meus frutos dos talentos sejam exercitados. E daí sim, por isso que ele fala que vai dar 100 ou 60 ou 30 por um. Aí depende de mim, né? Porque imprimir essa vontade depende de mim. E assim, nós vamos ter vários e vários episódios nas 24 horas por dia que nós temos de exercitar, né? Então, mas eu posso, sem nem pensar sobre isso, né? Pelo contrário, exercitar às vezes aquelas dificuldades, aquelas sensações doentes que eu ainda tenho, do orgulho, da vaidade, da prepotência. Eu vou exercitando isso, ao invés, então, seria sei lá, nas outras parábolas, as ervas daninhas, ao invés de exercitar as virtudes que eu tenho para que essas virtudes possam se multiplicar, e aí sim, né? Tem uma parte aqui no Evangelho, seguindo aí o que o Osmar estava falando do Evangelho, que ele vai falar sobre dever, e diz assim: olha, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. Então, o cerne da questão aí é cumprir com o nosso dever. E o que é cumprir com o nosso dever? Através do conhecimento que nós temos das leis divinas, nos alinhar a essas leis, né? Então, nós já sabemos o que é, porque a gente já falou em episódios anteriores que isso está gravado na nossa própria consciência. A partir do momento que o espírito vai passando pelas suas fases, ele vai compreendendo ainda mais essas leis divinas. Se ele tem essa compreensão maior, ele vai estar praticando bem, porque ele sabe que é só a partir disso que ele vai é, ele vai estar mais próximo de Deus. E aí, por que que ele fala assim? As criaturas, ele tá, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Então, Deus acima, e eu amo o outro. E preciso esquecer um pouco das minhas mazelas para poder amar o outro, né? Então, olhar o outro com outro olhar, entendendo que eu sou um espírito imperfeito, o outro também é, mas eu o amo da maneira que ele é. Se eu consigo entender isso, eu começo a entender o que é o amor de Deus por mim, né? Então, Deus também, Deus nos ama da maneira que nós somos, né? Ele só espera que o nosso progresso seja para a perfeição. É isso que ele está aguardando, né? Então, nós temos assim a misericórdia divina nos amparando, mas Deus não vai fazer por nós, né? Ele já trouxe, ele já tem todas as leis, né, divinas que vai nos acompanhar sempre. Mas eu preciso dar o passo. Eu é que preciso caminhar e não esperar que, né, milagre, que aconteça, que eu vou na casa espírita, como o Osmar comentou, eu vou na casa espírita e tomo passe, ou então às vezes eu nem vou, eu peço para alguém, né? Ah, você vai lá, pede para alguém vibrar por mim, manda um passe para mim. Não, eu preciso ter um movimento, a ação de querer estar lá, de querer o auxílio, de sair da minha prepotência com humildade e procurar o auxílio, né? Passar por um atendimento fraterno, receber o passe, trabalhar por uma causa, né? Problemas nós sempre teremos, isso faz parte do processo educativo, mas se eu tiver com a fé fortalecida, e eu só vou estar com a fé fortalecida se eu estiver dentro desse movimento de melhoria para mim e para a sociedade, para todos que estão
ao meu redor, eu vou estar fortalecido a ponto de, aí sim, ser digno de receber algo, né? Não é assim, vai alguém lá, fala por mim, vai alguém. Eu posso até receber, não quer dizer que eu não receba, eu recebo sim, né? Mas eu preciso fazer as curas, e não estou falando de cura material, não, são curas íntimas. Eu é que preciso operar essas curas em mim, e não um terceiro, né? Os espíritos poderiam fazer, e Jesus fazia isso, fazia, mas esperava a mudança comportamental do outro, né? E é isso que ainda se processa. Não é na época de Jesus, continua da mesma maneira, né? Somos nós que precisamos mudar nosso comportamento, nossa postura, para que aí sim as minhas vibrações e eu me sintonize com algo mais sutil. É isso. Progresso é ter nas minhas vibrações e meu campo magnético muito mais sutil e não tão grosseiro a ponto de ser só materialidade. É claro, né, que a gente precisa mesmo trabalhar na reforma íntima, né? Mas vivendo no mundo de encarnados, né, como que a gente faz para conciliar essa vida material e essa vida espiritual sem que uma sufoque a outra? Nós sempre lembramos, na visão espírita, que nós somos um espírito reencarnado, que tem um corpo físico e que utiliza esse corpo físico provisoriamente na reencarnação. E que, terminando a jornada desse corpo na matéria, que volta para a natureza, nós, como espíritos, retornamos ao mundo espiritual. Essa é a visão espírita da nossa realidade. E isso ajuda muito, aliás, isso muda tudo. Não é um corpo, nós não somos um corpo que temos um espírito e que levamos esse espírito para lá e para cá, né? Não, nós somos um espírito utilizando o corpo como veículo e como instrumento. Então, quem toma decisões sou eu como espírito. Quem pensa, quem sente, quem faz escolhas e quem aprende sou eu como espírito, não é o meu corpo. O meu corpo é um veículo cujo cérebro é uma máquina, né, um computador perfeito que decodifica e faz a interface entre eu, espírito, e a realidade que a gente vive na matéria. Mas é isso. O cérebro, o corpo físico, não toma decisões por si mesmo. Ele não tem por si mesmo liberdade de escolha. Quem faz escolha somos nós, espíritos. Então isso muda tudo. Então acho que essa pergunta que você faz, Adriana, como que a gente concilia essa realidade com a vida cotidiana é isso, pensar como espírito, agir como espírito, né? Se sentir como um espírito, nos relacionando com outros espíritos, que também somos todos espíritos, e cada um ainda, inclusive, no seu próprio grau evolutivo, com maior ou menor compreensão, com maior ou menor conquistas morais, com maior ou menor desenvolvimento intelecto-moral. E aí vai a nossa necessidade de compreensão para com a fragilidade do outro, assim como também precisa, eu gostaria que tivessem comigo essa compreensão da minha limitação e da minha fragilidade. E lembrando também, né, no livro terceiro do Livro dos Espíritos, bendita a lei do trabalho. Porque nós temos o trabalho material, que é muito importante, porque vai desenvolvendo muita coisa em nós, principalmente intelecto, né? Então, nós vamos desenvolvendo, mas não é só esse, quando se fala em lei do trabalho, e inclusive eu convido os nossos ouvintes aí a se debruçar um pouco mais no livro dos Espíritos e dando ênfase agora à lei do trabalho, um estudo curtíssimo, mas de uma profundidade enorme, porque como nós estamos encarnados, nós temos o trabalho profissional, né? E faz parte do ser encarnado, e que é muito importante, mas o espírito também trabalha. Porque por muito tempo nós ficamos assim, o trabalho, quando eu desencarnar, vou descansar, né? Vou ficar no mundo espiritual sem fazer nada. Não, o espírito mais evoluído, ele não cessa de trabalhar, porque ele trabalha no bem, né? Então,
conforme a gente vai evoluindo na escala evolutiva, o trabalho fica menos material e o trabalho passa a ser mais espiritual. E o que é o trabalho espiritual? É o trabalho em prol do outro, do próximo, né? Então, olha a importância. A gente começa aprendendo o trabalho material, né? Porque faz parte, é assim que eu vou compreendendo a lei do trabalho. E a partir do momento que eu vou evoluindo, eu vou entendendo que não é só o trabalho material, mas eu necessito do trabalho espiritual para que eu possa progredir. E os espíritos, a gente falando em nosso lar, né? Vamos relembrar lá o governador do nosso lar, que era o único que 50 anos sem tirar férias, né? Porque ele não tinha necessidade de tirar férias, porque não havia um cansaço para ele, porque ele estava trabalhando no bem. Vai chegar um momento que nós também estaremos nesse estágio. Por enquanto, nós precisamos do repouso, sim, né? Como o trabalho material é necessário e faz parte, né? Então, hoje encarnados, nós estamos fazendo os dois. O trabalho material, que é para o nosso progresso também, e o trabalho espiritual, dentro de um mundo material. E isso tudo, em conjunto, faz com que eu cresça espiritualmente. Fica aí a reflexão, né, pra gente, que tipo de solo que nós temos sido, né? E o que a gente precisa remover para permitir que essa semente frutifique. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Gostaria de agradecer a Kátia e Osmar aqui pelas reflexões que foram propostas. Deixando de bibliografia, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente encontra essa parábola. Quais outros livros que vocês citaram, gente, que gostariam de deixar para o pessoal? O livro Parábolas que Jesus contou e valem para sempre, de Terezinha Oliveira. Maravilha. Desejamos ótima semana para todos, ótimos estudos e nos vemos no próximo episódio. Um abraço.